Muito bem, turma. Vamos iniciar agora a nossa aula sobre a Rhodiola rosea, que é uma das plantas mais conhecidas, né, como adaptogênicas. E vai ter um monte de conteúdo aqui para vocês, tá? Das plantas talvez sejam uma das mais extensas. Muito bem. Então, tá aqui a carinha dela. Lindinha, né? E ela também é chamada aqui no Brasil de raiz de ouro, conhecida por Arctic Root, né, Golden Root, enfim, tem vários outros nomes aqui. E nós utilizamos os rizomas e as raízes para fazermos aí os extratos, né? E tá aqui a composição bem complexa, né? Um tipo diferente da Paulina Copana, que a gente se preocupa só com a cafeína, como marcador. Aqui a gente tem dois marcadores. Na verdade, a gente tem um marcador, que é a rosavina, né? Rosavina, que é um dos derivados aqui, rosavina aqui, ó, essa moléculazinha aqui, né? É um derivado do fenilpropanóide, que vai apresentar esse composto aqui, glicosídico, né? Aqui exatamente nessa posição, no radical 1, né? E no radical 2 vai apresentar um hidrogênio, então a molécula um pouco mais complexa, no fim das contas, mas que é uma das responsáveis por fazer os efeitos da planta. Tá? Então ela está dentro desse grupo, como eu disse para vocês, dos fenilpropanoides. E, além disso, né, além da rosavina, a gente tem rosina, rosarina, sacalizídeo, vimalina, dentre outros compostos. Vocês podem ver com mais detalhes nas monografias, né, da Rhodiola rosea. Temos também flavonoides na sua composição. Temos derivados de feniletanoides, né, moléculas um pouquinho menores do que os fenilpropanoides. Dentre eles, o paratirosol é um dos que se destaca, né? É o chamado hidroxifeniletil e tirosol. E temos o seu glicosídeo salidrosídeo, né? Também conhecido por rodiolosídeo. Enfim, então essa molécula aqui, né? O feniletanoide, né? É quando ela apresenta aqui nesse radical, nessa posição aqui, também, né? Esse carboidrato, essa forma glicosilada, então a gente tem o salidrosídeo, que é uma das moléculas também bioativas e também um dos marcadores, tá? Então, o destaque para a Rhodiola rosea vai para o salidrosídeo e para a rosavina. Apesar de que no Brasil a gente tem extratos padronizados apenas em rosavina, pelos industrializados, mas nos manipulados a gente encontra dupla padronização. Nós vamos encontrar também aqui óleos voláteis, né? Então, geraniol, limoleno, alfineno, que compõem aí os monoterpenos, e dos álcools alifáticos, o decanol e o dodecanol. Ainda contém resiridrol e a resiridina. Bom, tudo isso pode ser consultado com mais detalhes na monografia da Herbal Medicines, de John Barnes, e a gente vai ver agora uma descrição sobre a utilização do produto. Popularmente, há relatos do seu uso, né, para aumento da energia, da resistência, força, capacidade mental, e sendo conhecido como um adaptogênico, né, um adaptógeno. Ajuda, portanto, o corpo a se adaptar e resistir ao estresse físico, químico e também ambiental. A gente também tem relatos, né, de uso popular para o mal da altitude, né, aquele mal-estar provocado por mudanças bruscas, né, quanto enfim, a altitudes, né, podendo reduzir a quantidade de glóbulos vermelhos, né, e isso pode ser útil, mas é mais um relato popular, não há evidência disso, tá? Desempenho atlético, melhora da função sexual, ejaculação precoce, depressão, ansiedade, TAG, transtorno da ansiedade generalizada, sintomas da menopausa, a cardiotoxicidade provocada pela antraciclina. Mas, como eu disse, tudo isso aqui é de cunho popular. Quando a gente fala sobre uso tradicional, aí a própria Agência Europeia de Medicamentos reconhece como sendo um recurso útil para o alívio temporário de sintomas de estresse, como fadiga e sensação de fraqueza, tá? Muito bem. Aí, quando a gente fala sobre essa utilização como medicamento fitoterápico no Brasil, vale lembrar que a gente até tinha a Rhodiola rosea como medicamento, mas o laboratório Aché mudou o registro do produto, trazendo ele para um produto tradicional fitoterápico. Então, ele deixou de ser um medicamento, inclusive tarjado, e passa a ser um medicamento isento de prescrição. Lembre-se de que todo produto tradicional fitoterápico, ele tem a proposta
da utilização, né, para o autocuidado, especialmente. Então, ele é um produto isento de prescrição. E aí, a gente, aproveitando esse entendimento sanitário, né, os profissionais de saúde que só podem prescrever produtos isentos de prescrição, portanto, podem prescrever quaisquer produtos tradicionais fitoterápicos. E aqui, então, a gente vai ter o Fisioton como sendo um produto usado para o aumento, né, na demanda física e mental, resultando em sintomas de fadiga, cansaço, diminuição no rendimento do trabalho, redução da agilidade mental e de reflexos, e também a diminuição no rendimento e da capacidade de desempenhar exercício físico. Quer dizer, é um produto voltado para a fadiga física e ou mental. E na manipulação, a gente vai encontrar extratos que são padronizados em 2 a 4% de rosavina, às vezes, como eu falei, 1% de salidrosídeo na dupla padronização. Mas, nesse caso, a rosavina é o marcador mais importante, tá bom? Lembre-se de que o Fisioton, ele é padronizado em rosavina, 3%. Então, o produto da manipulação bate com o produto da indústria. Agora vamos fazer algumas discussões sobre alguns dos estudos, tá? Que foram publicados da rhodiola rosea com essa proposta de adaptógeno para quadros de fadiga. Esse trabalho aqui, e aí eu deixo a referência aqui para vocês, tem estudo na íntegra lá na pastinha para vocês, tá bom? Lerem com mais atenção. Esse trabalho aqui observou uma diminuição da fadiga, foi um estudo randomizado, SR seria estudo clínico randomizado, que durou entre 1 e 2 semanas, com 59 indivíduos do sexo masculino e feminino. A faixa etária dos homens 18 a 29, das mulheres de 30 a 49. Basicamente, ele pegou indivíduos médicos saudáveis, né, que a gente também tem estudantes, e demonstrou que a rhodiola rosea, nessa dose aqui de 170 miligramas, com uma dose equivalente de 4,5 miligramas de salidrosídeos, e aí faço um destaque. Por que tem salidrosídeo aqui em vez de rosavina? Não sei. O produto estava padronizado em salidrosídeo, né? Era como estava apresentado. Então, ele fez essa marcação e é por conta disso, talvez, que alguns estudos ou alguns extratos também são padronizados em salidrosídeo. Os estudos mais recentes, eles não trazem tanto salidrosídeo, eles focam mais na rosavina, tá bom? Mas eu vou apresentar aqui para vocês porque é assim que a literatura está apresentada. Então, durante 2 semanas, um estudo cruzado, duplo cego, né? Então, os indivíduos até que estavam num grupo, ele passou a usar o placebo, quem tomou placebo depois passou a usar o tratamento, e ele demonstrou uma melhora no desempenho relacionado à realização das atividades ligadas ao trabalho ali, calculada em 20%, avaliada pelo índice de fadiga total. Esse outro trabalho aqui já traz para a gente dados compilados de uma revisão de revisões sistemáticas com meta-análise, foram 11 revisões, totalizando 503 indivíduos, só que tem um estudo aqui que não foi identificado, então essa revisão ela tem um ponto a menos aí, porque ela botou um estudo clínico que não apresentou exatamente a amostragem, né? Estudo de péssima qualidade, inclusive. Então tem homens e em mulheres. Então, eles basicamente analisaram 11 estudos, né, dentre esses que não está muito bom, 4 especialmente sobre fadiga mental e 6 sobre fadiga física, né, sobre desempenho físico e mental. E esses benefícios mais consistentes foram observados com o tempo até a exaustão, esse foi um índice aqui analisado, né, como sendo aquele relacionado à redução da percepção de cansaço na atividade física e aumento do desempenho mental em períodos de estresse. Então, algum benefício foi observado, isso já em 2011, e nesse outro trabalho aqui, né, em 2004, que não entrou naquela revisão, inclusive, ele foi capaz de mostrar a diminuição do quadro de fadiga em 2 a 4 semanas. Aí aqui vem uma limitação, né, apenas 12 pessoas, isso diminui um pouco a qualidade da evidência. O sexo masculino e feminino, 18 a 29 anos, em indivíduos com nível de treino médio, né? Mas eles pegam especialmente pessoas não treinadas, né? Não atletas. E aí eles observaram que, olha só, aquela especificação, ó, 3% de rosavina, 1% de salidrosídeo, né? Nesse caso aqui, uma dose aguda de 100 miligramas durante 4 semanas, ou melhor, ou 4 semanas dessa
suplementação, e eles mostraram a melhora no tempo de exaustão, um aumento, né, para chegar até a exaustão, e também no VO2 máximo, sem influência significativa na potência de saída. A resposta não foi alterada pela ingestão anterior de 4 semanas da própria rhodiola rósea, sem impacto sobre a tensão e sobre o tempo de reação, né, que são duas variáveis que nós acompanhamos quando queremos checar parâmetros cognitivos. Nesse outro estudo, uma dose bem maior de rhodiola rósea, né, dando aí uma dose equivalente de 16 miligramas de salidrosídeo por 28 dias, mostrou uma melhora, né, do quadro de fadiga em relação ao grupo controle. Apesar disso, né, o autor ele não deixou tão claro assim exatamente por quê, como, enfim, um estudo que não é tão bem feito, no fim das contas, tem suas limitações. Ele traz uma melhora também de quadros depressivos, né, de atenção, estresse e outras medidas de desempenho cognitivo, e houve uma maior redução do cortisol, sinalizando, então, uma diminuição do quadro de estresse. Mas para a gente poder dizer que os indivíduos estavam menos estressados, era muito importante que fosse realizado uma análise com alguma escala de fadiga, né? E tem vários instrumentos que podem ser utilizados e aí você tem que demonstrar que houve, com a diminuição dos níveis dos scores, né, de fadiga, que houve também uma diminuição dos níveis de cortisol. Essas duas medidas devem estar relacionadas. Se uma aumenta, a outra diminui, o que está acontecendo com o estudo, né? Muito bem. Isso durante 2 a 4 semanas em 60 pessoas do sexo masculino e feminino, mas isso aqui é um ponto que pode enviesar bastante o estudo, né? 18 a 64 anos, isso aqui vai tornar o estudo extremamente diferente, né? Enfim. E aqui, esse talvez seja um dos trabalhos mais interessantes que foram publicados com a rhodiola até então. Veja que é um estudo muito recente. Aqui nós vamos ter 3 espécies diferentes de rhodiola, não só a rósea, mas também a crenulata e a wallichiana. Nós temos uma análise, né, dos tipos, dos artigos que foram publicados. Aqui você vai ter nas colunas os estudos, e aqui a gente vai ter uma análise quanto, né, aos parâmetros, né, de cada, os parâmetros dos artigos, né, do que deve ser feito em relação a um ensaio clínico randomizado, né, em que ele coloca aqui score 1 ou score 0, tipo, teve ou não teve, né, ele deixou claro ou não deixou claro. E aí a gente encontra aqui alguns artigos muito bons. Esse daqui, por exemplo, seria um estudo muito interessante para se analisar, porque ele pontuou em quase todos os parâmetros, tá? Mas aqui a gente consegue ter algumas conclusões, né? Que, primeiro ponto, né? A rhodiola rósea é a espécie mais investigada dentre as outras, né? Veja a quantidade de estudos que tem com a rhodiola rósea aqui, relacionada à forma crenulata e à wallichiana, né? E esse mesmo gráfico que está sendo apresentado aqui dessa maneira, ele está aqui nesse outro formato, né? Então isso aqui é só uma migração para o gráfico de coluna, nesse caso, e eles fazem um levantamento, né, quanto aos benefícios também, mas aquele estudo ele é muito voltado para analisar a qualidade dos trabalhos, tá? Mas eles fazem também uma discussão quanto às propriedades terapêuticas da rhodiola, e eu deixo aqui para vocês, então, essa referência para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. Bom, aqui quanto ao mecanismo de ação, ou seja, tentando entender como que a rhodiola realmente vai funcionar, né, por que ela funciona, aí a gente vai ter grupos de compostos diferentes, né, nesse caso aqui um trabalho que não avalia apenas a rhodiola, mas outras espécies, mas ele fala dos glicosídeos, né, e esses glicosídeos que são especialmente o salidrosídeo, eles mostram aqui alguns estudos feitos em camundongos, em que foi observado, né, um aumento do glicogênio e dos níveis de hemoglobina, tá? E talvez por conta dessa questão do aumento dos níveis de hemoglobina, que ela é usada popularmente para mudanças de altitude, né, bruscas, porque isso pode levar realmente a um quadro dispneico em função da baixa oxigenação nos tecidos, né, já que a hemoglobina é a molécula que está dentro da hemácia responsável pelo transporte do oxigênio. E também a atividade antioxidante.
Mas eu não me limitaria a isso, tá? Eu entendo que existem outros tipos de substâncias que a planta apresenta e que podem também levar a outros efeitos, né? Esse outro trabalho aqui, por exemplo, que é o mesmo trabalho, aliás, né? Ele discute o papel dos produtos naturais, digamos assim, né, em mecanismos anti-inflamatórios, especialmente, que pode acabar levando, né, indiretamente a uma melhora do quadro da fadiga, tá? Então, regular, por um lado, né, esses processos inflamatórios, isso aqui pode ser intermediado aumentando a interleucina 10 e reduzindo outras citocinas que são, nesse caso, pró-inflamatórias, pode acabar levando, no fim das contas, a uma melhora do quadro de fadiga por você reduzir a inflamação central, mas eles também podem provocar uma interferência hormonal direta, regulando o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. E isso pode levar, no longo prazo, a um impacto, né, sobre a diminuição dos níveis, né, de hormônios que são relacionados a estresse, né? Então, tanto as catecolaminas quanto os glicocorticoides, tá certo? E aqui a gente tem também outros mecanismos, né, relacionados à geração da fadiga, que parecem ser bloqueados também com vários tipos de produtos naturais diferentes, que podem impactar sobre os níveis de energia no organismo, né, produção de metabólitos importantes, também de substrato energético, estresse oxidativo, inflamação, função imune, o próprio eixo hipotalâmico hipofisário adrenal e também a relação entre serotonina e dopamina, tá? Então, aparentemente, esses produtos naturais levam a esses efeitos aqui, né? Então, pode ser, por exemplo, a melhora do armazenamento de glicogênio, a melhora da biogênese mitocondrial, né? A produção de outros tipos de metabólitos, né? De forma também otimizada, um reforço sobre o sistema antioxidante, a inibição da resposta anti-inflamatória e a melhora da função imune, e a atividade direta sobre a regulação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal e também a síntese de neurotransmissores. Esses aqui eles colocam, né, como mecanismos mais típicos, né, para a cessação da fadiga. Então, nós levamos em conta hoje que existem realmente evidências de que processos inflamatórios, como já foi visto aqui, e também processos oxidativos podem levar à fadiga, né? E aí esses produtos naturais vão fazer um balanço, especialmente por essas duas vias, tá bom? Que é um pouco do que a rhodiola rosea faz. A gente tem evidências de que ela interfere, portanto, no metabolismo energético e pode também regular neurotransmissores sobre o sistema nervoso central. Quando a gente fala das interações, o que está documentado é uma potencialização leve dos antidiabéticos orais, uma potencialização também dos antidepressivos, dos substratos da isoenzima C, CYP2C9, o aumento da atividade do escitalopram, por conta do aumento do... aí tem ele acaba inibindo essa enzima, né? E essa enzima é substrato, melhor, é uma enzima que tem o escitalopram como substrato, então isso pode aumentar a atividade do escitalopram, mas também por conta da própria ação serotoninética que a rhodiola rosea pode apresentar. Como ela também tem ação imunoestimulante, então isso pode, teoricamente, né, pode levar a uma diminuição do efeito de imunossupressores e também, por bloquear a glicoproteína P, pode atrapalhar um pouco a saída de compostos que são eliminados pela glicoproteína P. E de forma leve, a 1A2 e a 3A4, né, isso relacionado ao citocromo P450. Pode levar a tontura e aumento ou diminuição da saliva, e tem uma segurança estabelecida nessa faixa de dose aqui, 340 miligramas, 2 vezes por dia, por até 12 semanas. Então, nada de tratamento de 1 ano, não tem evidência nenhuma, né? E também sem toxicidade clínica conhecida para esse tipo de extrato. Então, do ponto de vista das contraindicações, só hipersensibilidade de menores de 12 anos, não há informações em gestantes e lactantes, então a gente não usa, possivelmente seguro, mas a partir dos 12 anos, né, 12 mais, e possivelmente seguro também em idosos e sem informações em pessoas com doença hepática ou com doença renal. Tá bem?